Olá, que bom ter você aqui nesse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tomou a decisão de participar dessa jornada de 12 dias de jejum, de oração, para 12 meses de ativação. Nós da Igreja Betânia de Melo Viana estamos aí já nos antecipando, consagrando o nosso ano de 2023 ao Senhor. Nós estamos com o coração cheios de sonhos, cheios de expectativa que o Senhor irá ativar muitas áreas importantes em nossas vidas, áreas talvez que estejam paradas, sonhos que talvez ficaram para trás. E o Senhor quer dar vida novamente. E não há uma maneira melhor do que nos consagrando, do que consagrando esse próximo ano, consagrando a nossa vida, orando, buscando a Deus, para que nós possamos viver, experimentar do melhor que Deus tem para nós. Então, que bom que você está aqui. Espero que essa jornada seja uma jornada maravilhosa na sua vida. Espero que esses 12 dias possam trazer resultados não só para 12 meses, não só para o ano de 2023, mas que irão marcar o recomeço na sua vida, uma ativação de algo que talvez você nunca tenha experimentado na sua vida com Deus. E eu quero iniciar hoje aqui no primeiro dia contando uma história para você. Eu escutei essa história há alguns anos atrás e isso mudou muito a minha vida, mexeu muito comigo. E essa história dizia que um homem com seu coração cheio de sonhos, cheio de expectativa de um futuro melhor, tanto para ele quanto para a sua família, pegou todas as suas economias, pegou lá, tudo que ele tinha de dinheiro, comprou uma passagem de terceira classe para ir para a América e tentar um futuro melhor, dar uma condição de vida melhor para a sua família, para os seus filhos. Então ele embarcou numa viagem de navio, terceira classe, e como o seu dinheiro era muito pouco, ele comprou alguns biscoitos, levou também um pedaço de queijo para que pudesse se alimentar durante toda aquela viagem, que não era um período tão curto, era uma viagem longa. E durante toda aquela viagem, então, nas horas das refeições, ele entrava para dentro do seu quarto e ele comia um biscoito, ele comia um pedaço de queijo, tomava uma água, economizando o máximo possível, passando fome em muitas vezes, para sobrar um pouco de biscoito, do queijo, para o outro dia. E assim foi toda a sua viagem. E ele passava em frente ao restaurante daquele navio e ele via as pessoas se alimentando diante de banquetes, uma alimentação aparentemente tão maravilhosa, mas ele se mantinha somente com a expectativa de que um dia eu vou poder também participar de refeições como essa. Um dia também o meu futuro vai ser melhor, a minha vida vai ser melhor. E ele voltava então para a sua acomodação, e isso foi dia após dia. Até que a viagem foi chegando ao fim, então anunciaram que já estavam perto de chegar no porto, e ele subiu para o convés do navio e ficou olhando toda aquela paisagem, e de repente um tripulante chegou perto dele e o fez uma pergunta. Aquele tripulante disse para ele: eu reparei que o Senhor não fez nenhuma refeição conosco lá no restaurante. E aquele homem com muita fome, desejoso de ter participado daqueles banquetes, olhou para o tripulante e disse: muitas vezes eu quis, mas infelizmente eu não tinha condição, eu não tinha dinheiro para estar ali. Então aquele tripulante, com os olhos cheios de lágrimas, disse para aquele homem: mas o Senhor não precisava pagar aquelas refeições. Quando o Senhor comprou a sua passagem já te dava direito, mesmo que terceira classe, ela já te dava direito de você participar de todas as refeições que foram oferecidas na viagem.
Então eu fiquei ouvindo essa história e pensando qual era o sentimento daquele homem ao ouvir essa notícia e trazendo para a nossa vida. Eu acredito que muitas vezes nós vivemos assim. Deus tem um banquete espiritual para que todos nós estejamos participando, para que todos nós estejamos aproveitando de tudo aquilo que Ele nos proporcionou. E às vezes estamos vivendo um evangelho tão raso, às vezes estamos vivendo um evangelho de biscoito, queijo e água. Nós estamos vivendo muito aquém daquilo que Deus tem preparado para nós, do banquete, da festa, da mesa posta que o Senhor já nos proporcionou. Então eu quero perguntar para você hoje, como que está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que você tem experimentado do banquete? Será que você está sentado à mesa junto com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, vivendo o melhor momento da sua vida? Ou você está como aquele homem, pensando um dia vai ser melhor, olhando talvez para as pessoas participando do banquete e pensando, um dia vai ser assim comigo também, no futuro eu também vou poder experimentar desse banquete, no futuro a minha vida será melhor. Eu quero dizer para você, nesse dia em especial, que Deus ele já nos proporcionou uma passagem, Ele já nos deu um convite, e que nesse convite nós temos tudo que nós precisamos diante de nós para experimentarmos daquilo que Ele tem para nós, de uma vida espiritual profunda, íntima com Deus, com todos os benefícios dessa jornada de caminhar com Deus, que talvez você não esteja experimentando. Eu gosto do texto lá de Efésios capítulo 1, no verso de número 3, que a palavra do Senhor diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós servimos um Deus que nos proporciona tudo que nós precisamos, um Deus que olha para a nossa necessidade, um Deus que olha para o nosso coração, que identifica quais são as reais necessidades que nós temos, um Deus que quer nos abençoar e que tem nos abençoado, não com meras palavras, mas um Deus que nos abençoa com atitude, um Deus que tem feito o melhor que Ele pode. E o versículo está dizendo, um Deus que já nos abençoou com todas as bênçãos. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu chego a uma conclusão: o nosso Deus, Ele não faz nada incompleto, com todas as bênçãos. Sabe o que isso quer dizer? Deus já nos deu tudo que nós precisamos, seja para a eternidade, seja no reino celestial, seja aqui para essa terra, seja aqui para esse mundo, seja o que você precisa para viver uma vida extraordinária, cheia de experiência com Deus, em vida, aqui, no meio desse mundo de tantas incertezas, de tantas preocupações, de tantos desafios. Deus, Ele já te abençoou, Ele já te deu o que você precisa para que você experimente disso. Ou seja, o nosso Deus, Ele não faz nada incompleto, a sua obra é por completo. Sabe como o apóstolo Paulo termina aqui esse texto dizendo que essas bênçãos nas regiões celestiais, elas estão em Cristo Jesus. Cristo é a fonte da nossa bênção. Jesus é a fonte daquilo que nós precisamos. Então você já tem um convite, já tem algo, já tem uma passagem, já está na sua mão. Você já foi abençoado para que você viva desta forma. Eu quero perguntar a você mais uma vez: como está a sua vida espiritual? Eu espero que você, durante esses 12 dias, no seu tempo de consagração, que você ative a sua vida espiritual,
É muito comum ouvirmos de pessoas que estão ao longo do tempo, na caminhada, na jornada de um relacionamento com Deus, pessoas que vão perdendo o entusiasmo, pessoas que vão perdendo o primeiro amor, passam a viver depois de um determinado tempo de religiosidade, passam a viver de saudosismo. Antigamente a minha vida com Deus era tão boa, eu tinha tantas experiências, Deus falava tanto comigo na leitura da Bíblia, Deus se manifestava, o Espírito Santo se manifestava em mim, nos cultos, nas celebrações, e que com o passar do tempo, isso foi ficando para trás, se torna só um saudosismo, uma saudade de quando era assim. Eu quero dizer para você, esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que você viva hoje no relacionamento com Ele melhor do que você viveu ontem. Deus quer que hoje você esteja melhor, mais íntimo, mais parecido com Jesus do que quando você se converteu, de que quando você teve lá as suas primeiras experiências. Ou seja, Deus ele quer renovar a sua vida espiritual. Deus ele quer ativar o seu relacionamento com Ele. E eu espero que você experimente disso. Quanto mais longe de Deus, mais você se torna o padrão desse mundo, mais você vive, conforme a imagem, a semelhança desse mundo. E por isso que nós vemos tantas pessoas se afastando, por isso tantas pessoas estão cada vez mais parecidas com esse mundo, ao invés de estarem parecidas com o Senhor Jesus, de estarem experimentando de um crescimento em sua vida espiritual. Então eu quero convidar você, ative a sua vida espiritual, que você possa renovar a sua vida espiritual, o seu tempo com Deus, a sua leitura bíblica. E talvez você esteja vivendo uma vida na média, talvez ao analisar você esteja pensando assim, mas eu estou cumprindo com o meu papel, eu leio a Bíblia todo dia, eu separo alguns minutinhos para orar. Eu quero desafiar você, sair do normal, dar um passo além, ativar a sua vida espiritual de uma forma diferente, para que você viva do banquete, para que você viva do extraordinário, para que você não fique satisfeito só com aquilo que é bom, porque Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores do que o bom, mas para isso você precisa ativar. E eu quero orar por você, já que estamos começando, hoje é o primeiro dia da nossa consagração, do nosso tempo de jejum, de oração. Eu quero orar para que Deus possa ativar isso na sua vida, e que você viva uma vida espiritual extraordinária, realmente como a Bíblia diz que nós podemos viver e experimentar de um banquete que foi oferecido para todos nós. Então eu quero orar por você nesse momento. Eu não sei aonde você está, de que forma você está assistindo esse vídeo, mas que você possa fechar os seus olhos se possível, e eu quero abençoar a sua vida. Deus, eu quero pedir ao Senhor agora nesse momento, pelas nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por todas essas bênçãos que o Senhor já nos proporcionou. Eu quero agradecer ao Senhor que nos dá sempre uma oportunidade. Um Deus tão maravilhoso que a Bíblia diz que renova a sua misericórdia toda manhã sobre as nossas vidas. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que está participando desse propósito, Pai, Deus, que tem a sua vida espiritual ativada, que esses 12 dias de consagração possa trazer, ó Deus, resultados para toda a nossa vida, que a vida espiritual de cada um seja ativada, que cada um possa viver o extraordinário, o melhor do Senhor para a vida deles. Ó Pai, é assim que eu oro ao Senhor nesse momento. Venha sobre nós, venha com o Teu Espírito Santo, leva-nos ao primeiro amor novamente, leva-nos, ó Pai, a uma dedicação
dedicação, Deus, a prioridade, ó Deus, que é a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que você tenha a sua vida espiritual ativada, em nome de Jesus. Shalom para todos.